Queridíssimos amigos do Odd Shark, um grande abraço a todos vocês. Semana 4 está aqui e começa com uma grande partida lá em Cincinnati, né? O Jacksonville Jaguars viajando para Cincinnati. Está na hora do Povo Paulo, edição semana 4. Vamos lá? Bom, Jaguars e Bengals. A defesa dos Bengals jogou muito bem na semana passada contra o Pittsburgh Steelers. Os Jaguars têm problemas na linha ofensiva. O Trevor Lawrence está lançando a bola para o outro time, sendo interceptado algumas vezes. São 18 derrotas consecutivas da equipe do Jacksonville Jaguars. Cincinnati joga em casa. Eu acho que os Bengals vencem. Eu gostei do Joe Burrow, tô gostando do Ja'Marr Chase. Eu acho que Cincinnati anota muitos pontos nessa partida e vence por 30-20. Washington Football Team contra o Atlanta Falcons. Jogaço, né? Bom, o Matt Ryan, em termos de QBR, que é aquele rating da ESPN, excluindo os calouros, quarterbacks calouros, Matt Ryan tem o pior QBR da NFL. Enfrentando uma defesa que foi envergonhada pelo Buffalo Bills na semana passada e também não jogou muito bem contra o New York Giants, então eu tô preocupado com o Washington. Mas eu acho que o time volta com tudo aqui, eu acho que o time não é tão ruim como vem mostrando aqui nas últimas semanas. E eu acho que o Washington Football Team ganha fora de casa lá em Atlanta por 27-24 com um jogo eficiente aí do Taylor Heinicke. Que tal o Detroit Lions enfrentando o Chicago Bears? Bom, foi uma derrota vergonhosa do Chicago na semana passada contra o Cleveland Browns. Assim, foi uma coisa feia. O time teve apenas 47 jardas. E eu vejo esse time do Detroit jogou bem na reta final do jogo contra o San Francisco 49ers na semana 1. Jogou bem no primeiro tempo contra o Green Bay Packers. Quase que conseguiu uma virada contra o Baltimore Ravens. Foi extremamente competitivo. E agora enfrentando os Bears, vai ser provavelmente o segundo jogo aqui do Justin Fields como titular. Eu acho que Detroit, que é zebra, por 2,5 pontos, eu acho que Detroit vai para Chicago e vai conseguir essa vitória. Agora, Chicago venceu 5 dos últimos 6 confrontos contra os Lions e Jared Goff, às vezes pressionado, é uma máquina de turnovers e isso pode fazer toda a diferença no jogo. Isso é algo pra gente ficar de olho, mas eu tô sentindo que vai dar Detroit lá em Chicago numa zebra 24-20. Tennessee contra o New York Jets, né? Zach Wilson, 7 interceptações da temporada. Sacado 11 vezes. Linha ofensiva não tá fazendo um bom trabalho. E Tennessee, cara, é um time dominante nas trincheiras, correndo com a bola. Defesa de Nova York não é grande coisa, a gente sabe disso. Então eu acho que o Derrick Henry vai ter um grande jogo. E eu acho que o Zach Wilson vai continuar sofrendo, embora eu acho que ele vai colocar alguns pontos no placar, pelo menos aqui esse jogo acontecendo lá em Nova York. Mas eu acho que Tennessee vence por 31-20. Cleveland e Minnesota, o jogo acontecendo lá em Minnesota. Na verdade, Kirk Cousins, 8 touchdowns, nenhuma interceptação nessa temporada. A defesa do Cleveland foi extremamente dominante na semana passada, então eu tô um pouquinho preocupado com a linha ofensiva aqui do Minnesota Vikings, eu admito. Mas Minnesota, assim, cometeu erros aí nos 2 primeiros jogos, errinhos, né? Errou um field goal lá, que deveria ter acertado para vencer o Arizona Cardinals, poderia ter vencido o Cincinnati. Então, Minnesota poderia estar 3-0, venceu o Seattle Seahawks em casa na semana passada. E Cleveland sofreu um pouquinho contra o Houston em casa. E o ataque também não fez muita coisa na vitória contra o Chicago Bears. Então, é um estádio hostil lá em Minnesota. Eu acho que os Vikings vão conseguir a vitória. 26-24, Kirk Cousins continua em boa fase. Mas pode ser um desastre também esse jogo pro Kirk Cousins. Mas eu vou apostar no Kirk Cousins. Ok, Indianapolis contra o Miami Dolphins. Última vez que os Dolphins venceram um jogo em casa contra o Indianapolis Colts, eu tava lá, dezembro de 2000, nos playoffs, né? O Indianapolis Colts venceu os últimos 3 jogos nos últimos 20 anos, né? 3 confrontos em 20 anos lá em Miami e os Colts venceram as 3 partidas. A defesa dos Colts está sofrendo demais para pressionar o quarterback e também sofrendo para defender o passe em profundidade. Miami tem velocidade na posição de wide receiver e eu acho que Miami, se conseguir proteger um pouquinho melhor o quarterback, a linha ofensiva realmente é ruim, mas eu acho que
Se conseguir um pouquinho de proteção, eu acho que isso vai acontecer nessa partida. Eu acho que os Dolphins vão lançar a bola para realmente desafiar a secundária do Indianapolis. E eu acho que a defesa dos Dolphins é sólida o suficiente para desacelerar o nosso queridíssimo Carson Wentz, que não vem bem nessa temporada. Jacoby Brissett jogou 4 anos lá em Indianapolis. Ele conhece muito bem os Colts também o conhecem bem, mas esse ataque do Miami é completamente diferente, tá? Então eu acho que os Dolphins vencem um jogo apertado por 24-22 em casa. Carolina contra o Dallas Cowboys. Cowboys Football. Então o Dallas joga em casa, favorito por 4,5 pontos. A defesa do Carolina está simplesmente voando. Ok? Só que enfrenta agora uma boa linha ofensiva. E a defesa dos Cowboys está jogando muito bem. E eu não gostei do jeito que a linha ofensiva do Carolina jogou na semana passada contra o Houston. Me incomodou, ok? Sim, Carolina venceu com uma certa facilidade. Sam Darnold, 2 jogos seguidos com pelo menos 300 jardas. Nenhum quarterback na história dos Panthers teve 3 jogos seguidos com pelo menos 300 jardas. A defesa dos Cowboys é a número 1 na liga, roubando a bola dos adversários, 8 turnovers. Eu tô sentindo que o Sam Darnold nessa partida vai espalhar farofa para todos os cantos. Por isso que eu vou de Dallas, 24-17. Vitória em cima de Carolina. In my mind, I'm going to Carolina. Ok. New York Giants contra o New Orleans Saints. Bom, o New Orleans dominou o New England Patriots na semana passada, dominou o Mac Jones, vitória por 28-13. Esse jogo acontecendo lá no Superdome, é o primeiro jogo dos Saints no Superdome nessa temporada, tá? Então, a defesa dos Giants não tá pressionando muito o quarterback, né? Porque você enfrenta o James Winston, você pressiona o quarterback, você pode forçar alguns turnovers. Eu gosto muito da defesa dos Saints nesse jogo, a linha ofensiva do New York Giants. Eu acho que vai ter muitos problemas contra as pressões, os blitz aí de Nova Orleans. Então eu acho que Nova Orleans vence esse jogo até com uma certa facilidade, 24-14. Kansas City contra Philadelphia. Kansas City favorito por 7,5 pontos. É engraçado que Kansas City parece que nunca cobre o spread, né? Vence, mas nunca cobre o spread. Jogos bem competitivos aqui dos Chiefs. Eu acho que esse daqui também vai ser. Andy Reid, bom filho, a casa torna, né? Foi treinador dos Eagles por tantos anos. Esse jogo acontecendo lá em Filadélfia. Filadélfia vem de uma surra, né? Contra o Dallas. Então eu acho que o time volta melhor para essa partida contra o Kansas City, só que o Patrick Mahomes nunca venceu 3 jogos consecutivos em sua vida e não vai ser em Filadélfia que isso vai acontecer. Filadélfia é um time muito sem disciplina, líder da NFL em faltas. Você não tem disciplina, você erra. Isso daí não funciona contra Kansas City. Eu acho que Philadelphia vai ter algumas oportunidades para lançar a bola contra essa defesa de Kansas City que vem sofrendo, mas eu gosto dos Chiefs nesse jogo, vitória por 30-26. Ok, Houston. Nossa, zebra por 16 pontos contra o Buffalo Bills, né? Davis Mills, boa sorte. Quarterback do Houston, né? Fazendo seu segundo jogo como titular. Jogo acontecendo lá em Buffalo, eu acho que os Bills vão simplesmente atropelar. Eu amo a defesa do Buffalo Bills. Eu acho que eles vão mandar pressão pra cima do Davis Mills o jogo inteiro. O Brandon Cooks tá fazendo um bom trabalho aí, recebendo passes para Houston, mas no outro lado tem o Tre'Davious White, tem uma ótima secundária, uma defesa que rouba a bola dos adversários. Sinceramente, eu não vejo qualquer chance de Houston vencer esse jogo. Eu acho que Buffalo vence, cobre o spread, eu vou de Buffalo 30-10. Arizona contra os Rams! Você sabe que os Rams venceram os últimos 8 jogos com o Sean McVay. Os Rams estão 8-0 contra Arizona, vencendo todos os jogos por uma média de 20 pontos. Jalen Ramsey contra DeAndre Hopkins. Já se enfrentaram muito e Jalen Ramsey geralmente vence essa batalha. Os Rams vêm de uma grande vitória contra o Tampa, então não pode relaxar e eu acho que não vai relaxar, porque a Arizona ainda não perdeu nessa temporada, tá jogando muito, muito bem. Matthew Stafford, 9 touchdowns no ano, o Kyler Murray também tá jogando bem demais, só que eu sei que o Arizona venceu o jogo contra
o Jacksonville Jaguars na semana passada, mas chegou a perder por 19-10. Deveria ter perdido o jogo contra o Minnesota Vikings. Venceu no erro de field goal de 37 jardas. Eu acho que os Rams vão colocar muitos pontos no placar, sinceramente, jogando em casa. E eu acho que os Rams vão vencer 33-24. Seattle contra São Francisco. Difícil, hein? Esse daqui vai ser difícil. O Seattle nunca perdeu 3 jogos seguidos numa temporada com o Russell Wilson como quarterback, né? O time perdeu os últimos 2 jogos, mas tá cedendo um caminhão de jardas, tá? Segundo pior início da história da franquia em jardas cedidas, só ficando atrás do time do ano passado, na frente do time do ano passado. Russell Wilson 15-4, né? Seattle venceu 15 dos últimos 19 jogos contra São Francisco. Parece que é sempre um domínio nesses jogos. Então eu vou de Seattle com Russell Wilson. A diferença vai ser Russell Wilson contra Jimmy Garoppolo aqui. Eu acho que o Russell Wilson vai vencer esse jogo 31-30, placar final aqui para Seattle. Sem muita confiança, eu admito, mas Seattle para mim tem se mostrado um time resiliente nos últimos anos. E o Russell Wilson, quando precisa de uma vitória, geralmente ele aparece. Mas me preocupa muito esse ataque do Kyle Shanahan contra essa defesa que está cedendo um caminhão de jardas. Então eu vejo um jogo com muitos pontos, 31-30 é o meu placar para o Seattle Seahawks. Baltimore contra Denver. Eu acho que vai ser uma partida defensiva, viu? Sinceramente, jogo acontecendo lá no Mile High, Denver 3-0 na temporada. Denver tem várias lesões na linha ofensiva, o KJ Hamler também fora, wide receiver, Jerry Jeudy fora. Então eu vejo um jogo de poucos pontos. Baltimore quase perdeu para Detroit na semana passada. Eu acho que o matchup é muito complicado aí pros recebedores dos Ravens contra essa ótima secundária de Denver. Enfim, o jogo vai ser bem bacana, muito apertado, mas eu acho que Denver vai vencer em casa, 17-16. Teddy Bridgewater tem se mostrado um quarterback eficiente e eu acho que Denver, que tem a segunda melhor defesa contra o jogo terrestre, não vai neutralizar, mas vai desacelerar um pouquinho o Lamar Jackson no jogo corrido e eu acho que os Broncos vão conseguir a vitória. Pittsburgh contra Green Bay. O jogo acontecendo lá no Lambeau Field, os Packers são favoritos por 7 pontos. Eu também vejo uma partida aqui de poucos pontos, para te falar a verdade, porque a defesa de Pittsburgh deve contar aí com TJ Watt, Alonzo Highsmith, Joe Hayden, jogadores que desfalcaram o time aí na semana passada. TJ Watt não jogou, jogou apenas no início da partida contra os Raiders na semana anterior. Isso prejudicou demais a defesa dos Steelers. Os Steelers vêm de uma derrota realmente vergonhosa contra os Cincinnati Bengals e eu acho que o time volta melhor nessa partida contra Green Bay. Mas os Packers jogam em casa, venceram os últimos 6 jogos em casa. Big Ben é bem inferior ao Aaron Rodgers. Eu acho que Green Bay vence 24-17, mas a batalha nas trincheiras vai ser muito interessante, porque tem desfalques também na linha ofensiva aí dos Packers, ok? Então, Green Bay vence por 24-17 num jogo interessante. Tampa Bay contra New England. A volta de Tom Brady à Nova Inglaterra. Bom, os Bucs estão com contusões. A secundária está cedendo muitas jardas, né? E o Jason Pierre-Paul tá machucado também. A linha ofensiva de New England é boa. Então eu acho que o Mac Jones vai ter as suas oportunidades e eu acho que os Patriots vão pontuar com uma certa frequência nessa partida. Eu não ficaria surpreso agora. Correr com a bola vai ser difícil. Então acho que vai ter muita pressão em cima do Mac Jones. Mas aí Mac Jones contra Tom Brady, quem é melhor? É óbvio que é o Tom Brady, tá? E o ataque dos Bucs a gente sabe o quão bom é. Bill Belichick conhece muito o Tom Brady. Muito do que o Tom Brady fazia em New England, ele tá fazendo em Tampa. Isso daí pode ser uma vantagem aí para a equipe de New England, mas a diferença em talento aqui entre as duas equipes, para mim, é considerável. Eu acho que o jogo vai ser muito interessante, mas eu acho que Tampa vai vencer por 34-28. E finalmente, Las Vegas contra os Chargers. Que tal os Raiders? Defesa dos Raiders pressionando o quarterback, a secundária jogando muito bem, Gus Bradley, coordenador defensivo, fazendo um trabalho realmente fantástico. Os Chargers são favoritos por 3 pontos. Os Chargers venceram 6 dos últimos 7 jogos que foram decididos por uma posse de bola, que é uma diferença realmente grande
né? Porque antes dessa sequência parecia que o time perdia todos os jogos decididos por até uma posse de bola. Então eu acho que esse jogo vai ser decidido por uma posse de bola. O Justin Herbert tá sendo muito bem protegido no pocket. Isso vai fazer a diferença. O time vem de uma grande vitória contra Kansas City e agora volta para casa para enfrentar os Raiders aí no Monday Night. O Justin Herbert teve uma grande performance no Monday Night no ano passado contra New Orleans. Eu acho que ele vai ter mais uma grande performance. Derek Carr tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem. O time tava vencendo até o Miami com uma certa facilidade, mas deixaram os Dolphins... O time deixou os Dolphins a empatar o jogo, foi pra prorrogação, são 2 vitórias na prorrogação, né? O time tá vencendo, mas eu acho que a equipe de Los Angeles tem um pouquinho mais de talento do que a equipe de Las Vegas, pra te falar a verdade. Então eu vou de Chargers 30-23, placar final jogando em casa. Vamos ver o que acontece. E é isso aí, meus jovens maravilhosos. Pra tudo sobre o mundo das apostas, você pode entrar lá no acha.com.br. Tchau!